Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 6. Sei que hoje é um feriado, e lá em Vitória amanhã vai ser feriado ainda, tanto que as ruas, que lá em Vitória todo final de semana, principalmente no domingo, eles colocam cone nas ruas e eles fecham para que haja uma área de lazer maior para as pessoas. E eles não tiraram os cones, porque vai por causa do feriado de amanhã. Então eles já estão emendando o feriado de amanhã. E aí vão aproveitar na sexta-feira, muita gente não vai trabalhar, vai enforcar, né? Então esse feriado ficou prolongado na vida de muitas pessoas. Êxodo capítulo 3, nós lemos assim: Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para um lado oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu a sarça, que estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Por que a sarça não se consome? E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Na semana passada eu comecei falando exatamente sobre essa ideia de que quando nós estamos na presença do Senhor, nós podemos experimentar algo diferente. E olhando para a vida de Moisés, especialmente para aquele tempo, Moisés estava num lugar onde, naquele dia especificamente, aquele lugar, por causa da presença de Deus, se tornou terra santa. E nós vimos que na semana passada nós começamos a ver em cima deste texto, principalmente do termo que Deus usou: tire as sandálias do seu pé, porque o lugar onde você está pisando é solo santo, é terra santa. Nós vimos que Deus não pode usar uma pessoa enquanto não levá-lo a este encontro, não levá-lo a estar neste solo santo. Um Deus santo necessita de um homem santo. E aí, naquele momento do encontro de Deus com Moisés, Moisés foi chamado a tirar as sandálias, porque ele estava num momento muito especial na sua vida, por causa da presença de Deus. E o que nós vimos na semana passada é que na terra santa, ou em terra santa, ou no solo santo, diante da presença de Deus, coisas ocultas não podem ser escondidas. E nós vimos então que não tem como nós escondermos de Deus coisas que muitas vezes nós estamos fazendo, falando, ou tentando encobrir diante das pessoas. E nós precisamos, para poder experimentar o mover e o agir de Deus na nossa vida, colocar tudo isso diante do Senhor. Aí usamos aquela ideia de quando Moisés enfiou a mão no peito, e ele tira a mão e ela estava leprosa. É como se aquela lepra fosse assim, aquelas coisas que Moisés havia escondido. E os irmãos sabem da história de Moisés. Ele matou uma pessoa lá no Egito, por isso que ele fugiu, por conta de um homicídio que ele cometeu. E durante 40 anos que ele estava no deserto, quando ele se casou e viveu com Jetro, seu sogro, nós não sabemos, pelo menos a Bíblia não relata especificamente o tratamento que foi feito na vida de Moisés em relação ao crime que ele havia cometido. Mas no momento em que ele se encontrou com Deus, Moisés teve que expor toda a sua vida. E aquilo então, eu penso, olhando para o texto da Bíblia, que naquele momento em que Moisés tira a mão do peito e ela está leprosa, é como se Deus estivesse dizendo para ele: olha, existe culpa na sua vida, existem coisas que precisam ser mudadas na sua vida, para que você possa ser usado, para que você possa ser um grande líder. E foi necessário então Moisés abrir o seu coração
Por isso que nós entendemos que na Terra Santa, nesse solo santo, as coisas ocultas não podem ser escondidas de Deus. Se nós queremos ser usados pelo Senhor, irmãos, se nós queremos fazer a diferença no nosso país, na nossa comunidade, aquilo que nós estamos tentando esconder, ocultar, nós precisamos expor diante do Senhor. Talvez, como eu falei domingo passado, aquela ideia da culpa que nós carregamos na nossa vida, que precisa ser colocada diante do Senhor, para podermos receber o perdão e podermos liberar perdão para aqueles que nos ofenderam também. Então, coisas ocultas não podem ser escondidas do Senhor. E hoje eu quero trabalhar a ideia de que na Terra Santa, ou em Terra Santa, a minha reputação não adianta nada. Na Terra Santa, ou no solo santo, na presença santa de Deus, a minha reputação não adianta nada. Olha para a vida de Moisés. Moisés tinha chegado ao ponto mais baixo da sua vida. Um homem que foi criado no meio de pessoas e no meio de uma cultura onde era a cultura mais poderosa, era o país mais poderoso da época. Um homem que tinha recebido do bom e do melhor em termos de roupas, comida e cultura e ensino. Um homem que andava no meio dos poderosos, de conselhos e conselheiros poderosos. Um homem que se sentia então o próprio, podemos dizer assim, filho sucessor de Faraó. É por isso que muitas vezes aqueles filmes que a gente vê, que tratam a respeito de Moisés, eles mostram essa parte na vida de Moisés, que de fato faz parte da história dele, porque ele viveu 40 anos dentro do palácio de Faraó, e não seria diferente viver dentro daquele palácio e não estar aproveitando tudo que estava ao seu redor. Então Moisés tinha, podemos dizer assim, um prestígio. Ele tinha, podemos também colocar assim, as pessoas o conheciam, uma importância, uma notoriedade muito grande. Moisés é como se fosse hoje aquelas pessoas que a gente tem na nossa mídia, né? Esses midiáticos que estão o tempo todo aparecendo na televisão, no YouTube, na internet, e as pessoas então elas seguem este tipo de gente, elas ouvem os seus conselhos, elas pegam os seus direcionamentos. Moisés era mais ou menos assim. Enquanto ele estava no Egito, ele estava no topo do mundo, podemos assim colocar. O seu status, a sua posição social era muito alta. E aí o que acontece? Moisés comete um crime, ele se vê obrigado a fugir. E agora, 40 anos se passaram desta situação, desse homem que estava na mídia, que estava nos cartazes, que aparecia em todos os lugares no Egito. Agora esse homem estava oculto. Agora esse homem não tinha mais o seu nome mencionado, veiculado. E foi exatamente nesse momento, quando Moisés chegou no ponto zero da sua vida, que Deus então resolve tomar a iniciativa para poder tratar de Moisés e chamar Moisés. Deus não podia usar Moisés enquanto ele não tivesse rompido com a sua popularidade e a sua autoestima do Egito. Deus não podia usar aquele homem enquanto ele ainda estivesse se achando que por causa da inteligência que ele tinha, da educação que ele tinha, de tudo que ele recebeu, ele era o máximo. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós estamos vivendo em tempos em que as pessoas, elas ficam o tempo todo procurando esse tipo de gente para poder seguir, para poder ter as orientações da sua vida. Quantas vezes eu vejo pessoas que deixam de buscar os conselhos, os ensinos na Bíblia Sagrada, para simplesmente sentar na frente da televisão ou na internet para pegar o conselho com fulano, com ciclano. Quantas vezes eu vejo pessoas que deixam de vir à igreja para poderem estar em comunhão com os irmãos, cultuando ao Senhor, para ficar em casa assistindo cultos pela internet daqueles midiáticos que aparecem por aí.
Quantas pessoas que usam desta popularidade e desta posição também na mídia e pregam ideias e doutrinas que são contrárias à palavra de Deus, e muitas pessoas continuam seguindo. Quando eu olho para isso, eu me lembro da profecia de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, dizendo que o povo morre, o povo perece por ignorância, porque o povo abre o coração, abre os ouvidos para ouvir determinadas coisas e acreditam naquilo sem confrontar, sem consultar, sem procurar pesquisar e estudar na palavra de Deus. No Novo Testamento a gente encontra a história de um grupo chamado de bereanos. Eram homens e mulheres que, ao ouvirem as palavras dos discípulos, daqueles apóstolos do Senhor Jesus, sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que aqueles homens, eles consultavam tudo para ver se aquilo que estava sendo falado era verdade, se batia com as Escrituras. Então, a gente olha para a vida de Moisés e vê o seguinte, que Deus só pôde usar Moisés quando ele estava em estaca zero, quando ele já não era ninguém, quando a sua influência tinha sumido, quando todo o seu status tinha acabado, quando ele deixou de ser a pessoa mais importante, ou uma das pessoas mais importantes do Egito, para ser apenas um pastor de ovelhas, e das ovelhas que não eram nem dele, era do sogro dele. Deus então começa um trabalho de recuperação na vida de Moisés, e eu entendo que isso foi necessário para que Moisés pudesse entender quem ele era. Eu vejo que Moisés, quando estava sentado ali naquela rocha cuidando das ovelhas e viu a sarça queimando, antes dele presenciar aquele mover sobrenatural de Deus, eu vejo que Moisés talvez estivesse perguntando quem ele era, por que ele estava naquela situação, qual era o objetivo da sua vida. Uma verdadeira crise de identidade. E agora que Moisés estava então nessa situação, que se achava ninguém, que se achava um nada, foi quando Deus então se manifestou para poder trabalhar, recuperar aquele homem e depois usar aquela vida. Moisés, em um determinado momento, ele reconhece que ele não era ninguém, e ele diz no versículo 7: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele já não se achava mais competente, ele já não se achava mais alguém que pudesse fazer alguma coisa. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero dizer o seguinte: Deus ama usar aquelas pessoas que de fato entendem que não são ninguém. Porque quando a pessoa entende que ela não é ninguém, que ela não é nada sem a ação de Deus na sua vida, ela entende, ela age com o que a gente chama de humildade. E humildade é o fruto do Espírito. Porque enquanto nós estivermos achando que eu posso, eu faço, eu sei, eu consigo, Deus se coloca ao lado e deixa aquela pessoa então agir. Mas a partir do momento em que a gente se coloca diante de Deus, nesse momento de encontro, e experimentamos esse encontro com Deus, a gente entende: Senhor, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu posso ter o curso tal, eu posso ter a pós-graduação tal, eu posso ter feito tantas coisas, mas eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém sem o Senhor. A partir desse momento é que Deus então ele tem esse livre acesso para poder usar a nossa vida, e Ele quer usar a nossa vida com o que você tem. Talvez você esteja pensando: poxa, eu não tenho condições de liderar uma classe da escola bíblica dominical, porque eu nunca ensinei. De repente Deus está querendo te capacitar para isso, para você poder exercer isso. Deus tem um propósito, Deus tem um ministério, Deus tem algo para você. Você não existe por acaso, você não está aqui para não ficar fazendo nada, ou simplesmente tentar ganhar dinheiro, viver feliz, né? E curtir a vida. Deus quer usar a sua vida.
mas é necessário que você faça uma escolha de reconhecer que tudo que nós temos ou que nós somos vem de Deus, e não por vontade própria, e não por nenhum tipo de mérito próprio. Tudo vem de Deus, a tal ponto que quando Moisés chegou nesse ponto zero da vida dele, Deus se manifestou a ele, Deus deu autoridade a Moisés, Deus deu poder a Moisés, porque Moisés disse: eu não sou ninguém, como é que eu vou chegar para Faraó? Quando eu chegar para aquele povo e dizer: eu estou vindo em nome do Deus de Israel, do Yahvé, do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, eles vão falar assim: como é que nós vamos crer em você? A gente conhece a sua história, Moisés. Aqui você, quando andava de nariz empinado, porque você andava lá no meio das rodas, das altas rodas do Egito, você não se importava com a gente. Agora você vem dizendo que vem em nome do Senhor para nos libertar? Como é que é isso? Moisés questionou Deus diante dessa situação, e Deus falou assim: o que você tem na mão, Moisés? O que Moisés tinha na mão? Antes Moisés andava muito bem vestido, Moisés tinha anel, Moisés tinha várias coisas que o enfeitavam lá no Egito. Agora, uma roupa surrada, batida, e o que ele tinha na mão? Um cajado, um pedaço de pau. E é aquele tipo de madeira que você pega, você usa e vai se adaptando àquilo e vai usando durante o seu trabalho. Todo pastor de ovelhas sempre tinha um pedaço de pau, uma madeira que ele fazia de cajado para poder guiar as suas ovelhas. Eu me lembro quando a gente foi fazer uma caminhada uma vez, e a gente estava caminhando, teve um certo momento durante a caminhada que a gente, eu achei no meio da caminhada um pedaço de pau, uma madeira, e peguei aquilo ali e usei como se fosse um cajado. Aquilo serviu de apoio, me ajudou. Fui até o final da caminhada com aquilo ali. Acabei até me acostumando com aquilo durante aquela caminhada. Então o que Moisés tinha na mão agora? Um pedaço de pau, um pedaço de madeira. Deus falou: então olha, você vai usar isso aí para mostrar àquele povo que eu sou Deus, que eu sou Deus do seu pai, que eu sou Deus de Abraão, que eu sou Deus de Isaac, que eu sou Deus de Jacó. E Deus transformou aquela madeira em serpente. Depois Moisés pegou e ela voltou a ser madeira, e diante de Faraó, Deus também transformou aquele cajado em serpente, que devorou as cobras ou serpentes que os magos do Egito tinham também transformado. Mas o importante para mim não é essa questão da transformação da madeira em serpente e tal, mas é como que Deus usa o que nós temos na mão para poder então realizar a sua obra. Não é a sua reputação, não é a sua graduação, não é os seus conhecimentos ou seus cursos, mas é simplesmente a sua disponibilidade em ser usado pelo Senhor. E Deus então usa isso para realizar a sua obra. Quando Moisés mostrou o que ele tinha na mão, Deus usou aquilo. Por isso que em Terra Santa não adianta nós temos uma reputação elevada. Nós precisamos estar naquele ponto de humildade em que nós venhamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e dizer o seguinte: Senhor, o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, o Senhor pode usar. Da mesma forma como aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e ele se deixou usar pelo Senhor, não é verdade? 5 pães e 2 peixinhos, era o lanche dele, era a merenda dele. Mas na hora então, Deus usou 5 pães e 2 peixinhos para poder alimentar uma multidão de aproximadamente 10.000 pessoas. O que aquele menino tinha? 5 pães e 2 peixinhos. O que você tem, irmão? Deus não quer a sua reputação, Deus não quer as suas graduações, Deus não quer os seus títulos, Deus não quer o seu dinheiro, porque até o dinheiro que você tem vem de Deus, mas Ele não quer isso. Ele quer a sua vida de maneira integral. Deus está mais interessado em ganhar você por inteiro do que em você ganhar o mundo inteiro para Ele. Preste bem atenção nisso.
Deus está mais interessado em ganhar você por inteiro do que você ganhar o mundo inteiro para Ele. Até porque o mundo não pode ser salvo por pessoas que se recusam a viver em humildade. É claro que Deus, o próprio texto de Timóteo, logo em seguida daquele que eu li para vocês, fala que Deus quer que todos os homens se salvem. É claro que Deus espera isso de todos nós, que a gente cumpramos a nossa missão aqui na terra, mas Ele está interessado em você de maneira inteira, do que você tentar ganhar o mundo inteiro, mas não se comprometer com Ele. É porque muitas vezes é assim que acontece. A gente vem para a igreja e a gente faz o que o pastor fala. Precisamos evangelizar, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Então a gente vai fazer, porque o pastor está falando. Ele é o líder espiritual, ele está orientando. A gente vai fazer. Mas muitas vezes a gente está fazendo, mas o nosso coração não está na obra. O nosso coração não está nas mãos de Deus para que Ele possa usar e fazer de uma maneira extraordinária aquilo que Ele quer fazer. Deus quer que você esteja por inteiro. Por isso que a reputação, as suas qualificações não têm importância se você não estiver disponível e se você não for humilde para permitir ser usado pelo Senhor. Jesus contou uma história muito séria sobre isso, de um homem que era muito inteligente, era um excelente administrador, tinha muitas coisas, e aquele homem então resolveu fazer algo que era diferente. E aí o que aconteceu? Toda a sua colheita ela duplicou. E aí aquele homem pensou: o que eu posso fazer? Bom, vou construir celeiros novos, depósitos novos, vou colocar tudo lá dentro. Depois eu vou dizer para a alma: alma, come, bebe e folga, porque você tem muitas coisas para muito tempo. E aí o que Jesus disse? Uma voz veio e disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado? Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi nesse sentido que Deus trabalhou na vida de Moisés, quando ele chegou no ponto zero, quando Moisés se achava talvez a pior pessoa do mundo, quando Moisés achava o seguinte: eu não tenho casa própria, eu não tenho ovelhas próprias, nada disso, tudo que eu tenho é dos outros, e eu estou apenas cuidando. Deus então pega aquele cara nessa situação, com autoestima baixa, para poder dizer para ele que ele seria o grande líder do povo de Israel. E eu até entendo que por causa da autoestima baixa de Moisés, ele chegou para Deus dizendo: eu não tenho condições, eu não vou conseguir. Mas ele depois se permitiu ser usado pelo Senhor, e nós sabemos como que a história de Moisés terminou. Então, irmãos, aquele momento do encontro de Deus com Moisés, naquele espaço talvez 2, 3 metros quadrados ali, que foi chamado de Terra Santa, não é que aquele pedaço de 3 metros quadrados é santo e até hoje é santo. Ele se tornou santo pela presença de Deus, pelo agir de Deus, pelo mover de Deus, e ele se tornou santo. Por isso que nós entendemos que a nossa vida tem que ser santa. Por causa de quê? Por causa da presença de Deus, do agir de Deus, do mover de Deus na nossa vida. Se você um dia conheceu Jesus e se entregou a Jesus, a Bíblia nos fala que o Espírito Santo de Deus passa a habitar no seu coração. Se a presença de Deus então está na sua vida, você é santo. Você está em terra santa. E aí você precisa agora estar na mesma posição de Moisés, em humildade, para permitir ser usado pelo Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus tem um plano para a sua vida, uma obra muito grande para você. É claro que você vai continuar vivendo, trabalhando, estudando, fazendo as coisas, mas Deus vai estar direcionando você.
Moisés continuou tudo isso. Moisés continuou com a família dele. Moisés teve filhos. Moisés depois, acho que até na caminhada, ele teve até as ovelhas dele, os animais dele, teve a tenda dele, o espaço dele. Mas isso tudo veio como consequência por ele, em primeiro lugar, se permitir ser usado pelo Senhor. Não fique numa postura de orgulho, de altivez. Seja humilde e deixa Deus usar você. Porque aí você vai ser uma grande bênção. Você vai ser uma grande bênção na sua casa. Quando a gente se permite e deixa Deus usar a nossa vida, e deixa de fato experimentar a presença de Deus em nós, você que é marido vai se tornar um marido melhor. Você que é esposa vai se tornar uma esposa melhor. Você que é filho vai se tornar um filho melhor. Você que é pai vai ser um pai melhor. Mãe, uma mãe melhor. Por quê? Porque Deus está presente no seu coração e você se deixou ser usado. Você se permitiu então viver e experimentar o mover de Deus na sua vida. Foi isso que aconteceu na vida de Moisés. Quando nós diminuímos, Jesus cresce. E foi isso que João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E com isso tudo então levou a Moisés a tomar algumas atitudes na sua vida. Quando ele entendeu que a reputação dele não valia de nada diante do Deus Todo-Poderoso, ele tomou algumas atitudes. Hebreus capítulo 11, versículo 25 e 26 diz que Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Olha a mudança na vida desse camarada. Um cara que antes estava lá no meio da elite do Egito, desfrutava de tudo, ele já tinha visto os tesouros do Egito. Ele troca tudo isso para poder simplesmente ser um servo fiel ao Senhor. E ele viu, ele trocou inclusive a riqueza do Egito por uma riqueza muito maior, que ele desfruta na eternidade. Por isso ele se tornou então uma pessoa tão importante, uma pessoa tão querida, tão amada, que da sua morte, quando da sua morte o povo fez um luto quase de 40 dias, chorando a morte desse grande líder, deste homem que um dia, enquanto ele era orgulhoso, altivo, ele vivia sempre nas altas camadas da sociedade, ele não tinha realizado nada de importante. Quando ele caiu dessa posição, se colocou então numa situação de zero, e Deus foi ali, trabalhou naquele coração, chamou aquele coração, aquele homem, capacitou aquele homem, deu autoridade àquele homem, deu poder àquele homem. Ele fez algo que foi sobrenatural. Ele foi o grande líder do povo de Israel. Tirar 1 milhão de pessoas da escravidão e conduzir essas pessoas até a terra prometida. Enquanto Moisés estava lá no Egito, altivo, orgulhoso, nada ficou registrado. Depois que ele foi humilhado, se humilhou diante do Senhor e se deixou ser usado pelo Senhor, a história da sua vida se tornou um legado para todas as outras humanidades, para toda a humanidade e para todos os outros fatos históricos que aconteceram posteriormente. Até hoje há estudos interessantes e pesquisas sobre a vida de Moisés. O que você quer, irmão, na sua vida? Ser usado pelo Senhor? Deixar um legado que realmente transforme, que realmente mude as vidas? Ou simplesmente viver ou passar pela vida sem ter um compromisso com o Senhor? Experiências ou experimentando algo especial. Foi isso que Moisés experimentou quando esteve na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?